Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui com a psicóloga Ana Heller, ela que vai falar hoje com a gente sobre filhos sem limites. Esse foi um tema levantado pelo Marcelo Matheus, o técnico da França, na questão do momento da entrevista em que os comerciais estão com os pais e com os filhos, e nesse caso é o filho que não quer estudar inglês. Então é isso que a Ana vai conversar com a gente um pouquinho agora. Bom dia, Ana, obrigada pela presença. Bom dia, Maria, obrigada a você. Ana, começa contando pra gente em que momento essa inversão de valores se inicia. Então, no século passado, a gente tinha professores, pais, que puniam severamente seus alunos, seus filhos. A partir dos anos 50, a gente teve uma reversão desses valores, onde houve uma flexibilização de regras com relação à educação. Então, esses pais eles passaram a usar o diálogo como fonte de educação, mas com isso também eles pararam de ser educadores e começaram a ser amigos dos filhos, o que gerou grandes consequências. Entendi. Mas e dentro de casa mesmo, Ana? Quando que isso começa, né? A gente pode dizer que existe uma idade em que o filho começa a mandar no pai? Desde pequeno, o filho ele já tem consciência, desde uma certa idade, uns 1 ano e pouquinho, 2 anos, o filho já tem consciência do que são os limites, do que pode, o que não pode, ele já começa a aprender o significado da palavra não, já começa até a dizer uns nãos por aí, né? E é muito importante esse limite, né? A criança entender que tem um limite até onde ela pode ir, um limite onde ela não pode ir, e o limite deve ser sempre consistente, ou seja, ele deve ser sempre cumprido. Determinado comportamento não pode, então não pode. Não é um dia pode, outro dia não pode. E a que se deve essa omissão dos pais, né? Os pais deixarem os filhos tomarem as decisões? Então, a gente não pode generalizar, né? Muitos pais não são assim, muitos filhos não são assim, né? Então, duas principais dificuldades podem ser citadas. A negligência, onde os pais, por inúmeros motivos, eles saem de casa e deixam os filhos sozinhos para trabalhar, porque precisam de dinheiro ou para fazer alguma outra coisa, né? E com isso, os filhos eles ficam carentes de limites, de afeto. Com isso, eles acabam ficando carentes, ficando fracos, ficando com baixa tolerância à frustração, né? E uma outra dificuldade apresentada pelos pais é a permissividade. Na permissividade, há excesso de tolerância, falta de orientação e sensação de superioridade. As crianças elas se tornam desobedientes, autoritárias, agressivas e se sentem superiores às outras. Ana, e como que essa situação pode influenciar no futuro das crianças, né, dos adolescentes, por exemplo, na carreira deles? Então, um exemplo bem famoso que a gente pode citar é a geração Y. São as pessoas que nasceram entre 1970 e 1990. São pessoas que nasceram numa época de avanço tecnológico, de prosperidade econômica. Então, são pessoas que foram muito mimadas pelos pais, receberam muitos presentes. Então, eles não estão acostumados com atividades subalternas. E isso acontece muito nos trabalhos. Eles já querem começar a carreira com trabalhos muito altos, salários muito altos. E isso acontece que não existe, né? Então gera uma frustração e eles não conseguem parar em trabalho nenhum. Ana, e uma vez vivida essa situação, tem como revertê-la? Então, eu sempre digo que os limites são a estrutura e a base de uma casa. Sem a base, a casa cai, né? Então, limites, eles servem para organização, para direção, para dar uma ordem para casa, para a família. Então, esses limites devem ser bem estabelecidos desde pequenos, assim como o afeto. Então, os pais, a característica principal deles é que eles devem ser participativos. Eles não podem ser participativos a ponto de invadir a privacidade dos filhos. Eles têm que ser participativos, monitorar, saber o que está acontecendo, mas sem invadir. Os pais devem estar envolvidos com os filhos, mostrar afeto, orientar, ter paciência, ensinar a empatia e ser modelos. Ana, então pra gente finalizar, né, pra trazer isso pra nossa realidade aqui, no caso da entrevista em que está o comercial, o filho e os pais, o que o comercial ele pode tentar fazer ali no caso dos pais quererem fazer a matrícula e o filho não querer estudar inglês? Bom, existem situações que os filhos podem decidir e outras que eles não podem. Um exemplo é o filho quer deixar o cabelo crescer, né? Isso não vai influenciar no futuro dele, é uma decisão que ele pode tomar sozinho. Agora, abandonar a escola ou estudar inglês, que são coisas
que vão influenciar no futuro dele. São atitudes, comportamentos que o filho não tem capacidade, autonomia para decidir sozinho ainda. Então, os pais, eles podem ter um bom diálogo, uma boa conversa com os filhos em casa e explicar a importância da escola, do inglês. Legal, Ana. Muito obrigada pela participação, pela sua entrevista e um bom dia para você. Obrigada a você.